Eu estava deitada naquela cama de hospital, com o soro pingando no meu braço, o corpo pesado como chumbo, quando ouvi o Dr. Carvalho dizer com aquela voz séria de quem não está brincando: "Sua esposa precisa de repouso absoluto, Sr. Marcelo. Estamos falando de exaustão extrema, anemia severa, pressão descompensada. Ela não pode fazer esforço nenhum pelos próximos 30 dias. Nada de casa, nada de cozinha, nada de peso. O corpo dela está pedindo socorro." E sabe o que meu marido fez? Ele riu. Não foi um risinho nervoso, não. Foi uma risada alta, debochada, daquelas que ecoam no corredor e fazem as enfermeiras virarem a cabeça. "Ah, doutor, relaxa. Ela aguenta, não é tão frágil assim. Amanhã mesmo ela já volta a cuidar da casa, fazer comida para os meninos. Mulher é forte, né? Aguenta tudo." Eu estava de olhos fechados, fingindo que dormia. Mas cada palavra dele entrava na minha alma como um alfinete quente. O médico ficou em silêncio por uns segundos longos, daqueles silêncios constrangedores que parecem gritar. Ouvi a caneta dele riscando alguma coisa no prontuário. Depois ele disse, mais baixo, mais sério ainda: "Senhor, com todo respeito, sua esposa desmaiou no meio da sala de casa. Os exames mostram que ela está no limite. Se não descansar, o próximo colapso pode ser irreversível." Marcelo deu de ombros. Eu senti o movimento da cama quando ele se levantou. "Tá bom, doutor, obrigado pelo atendimento. Vou levar ela para casa amanhã cedinho, então." E saiu. Assim, como se estivesse falando de buscar um carro na oficina. Quando a porta se fechou, abri os olhos devagar. O teto branco do hospital estava embaçado porque as lágrimas tinham enchido meus olhos, mas eu não deixei cair nenhuma. Não ali. Não naquele momento. Porque alguma coisa dentro de mim, uma coisa que estava adormecida há muito tempo, acordou. E ela estava furiosa. Ribeirão Preto estava sufocante naquele fim de tarde de março. Eu ouvia o barulho do ar-condicionado velho do quarto, o bip ritmado do monitor cardíaco ao lado da minha cama, o arrastar de chinelos de enfermeiras no corredor. O cheiro era aquele de hospital mesmo. Álcool, sabão, comida requentada vindo de algum lugar distante. Minha boca estava seca, amarga. Minha cabeça latejava. Mas pela primeira vez em 18 anos de casamento, eu estava pensando com uma clareza que me assustava. No dia seguinte, assim que a enfermeira da manhã entrou para trocar meu soro, eu pedi, com a voz ainda fraca: "Por favor, você pode trazer meu celular? Está na gaveta ali, dentro da minha bolsa." Ela era uma moça novinha, cabelo preso num coque, olhos gentis. "Claro, dona Renata, mas a senhora precisa descansar, viu? Nada de ficar mexendo muito no celular, hein?" Ela me entregou o aparelho com um sorriso preocupado. Eu sorri de volta. Um sorriso cansado, mas firme. "Pode deixar, é só uma ligação importante." Importante era pouco. Era a ligação que ia mudar minha vida inteira. Porque o que Marcelo não sabia, o que ele nunca imaginou, é que eu não era frágil. Eu era estratégica. E nos últimos 4 anos, enquanto ele me tratava como empregada, como móvel da casa, como algo descartável, eu vinha construindo minha saída. Tijolo por tijolo. Prova por prova. Silenciosamente. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele hospital. Porque nada acontece do nada, sabe? Tudo tem uma história. E a minha história com Marcelo era uma coleção de pequenas crueldades que eu fui engolindo, 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 até meu corpo gritar: "Chega!" Era uma terça-feira. Eu tinha dado aula de manhã na escola municipal onde trabalho. Ou melhor, trabalhava, porque eu estava de licença médica fazia 3 semanas. Mas mesmo de licença, eu acordava às 5:30 da manhã para fazer café, arrumar lancheira do Lucas e da Gabriela, passar roupa, deixar a casa em ordem antes de Marcelo sair para o trabalho às 7. Porque se eu não fizesse, ele reclamava. E quando Marcelo reclamava, a casa inteira ficava tensa, pesada, inabitável. Naquela manhã, eu estava me sentindo estranha. Tontura, visão embaçada, coração acelerado. Mas eu ignorei. Tomei um copo d'água, sentei um minutinho, respirei fundo. Deve ser a pressão, pensei.
Depois eu tomo meu remédio. Eu tinha acabado de estender a última peça de roupa no varal dos fundos quando tudo escureceu. Literalmente. Como se alguém tivesse desligado a luz do mundo. A última coisa que lembro é do cheiro de amaciante, do calor do sol batendo nas minhas costas e do barulho surdo do meu corpo batendo no chão de cimento. Acordei no hospital. Gabriela estava segurando minha mão, chorando. Lucas estava pálido, encostado na parede, com aquela cara de adolescente que tenta ser forte, mas está morrendo de medo. E Marcelo? Marcelo estava no celular, respondendo mensagens do trabalho, visivelmente irritado por ter que sair mais cedo da concessionária. Que susto, mãe! Gabriela sussurrou, limpando o rosto com as costas da mão. A vizinha te encontrou desmaiada. Chamou o SAMU. Eu apertei a mãozinha dela. Tá tudo bem, filha. Mamãe tá bem. Mas eu não estava bem. E quando os resultados dos exames chegaram, o Dr. Carvalho foi claro. Anemia profunda, exaustão extrema, pressão arterial descontrolada, sinais de estresse crônico. A senhora está se matando aos poucos, ele disse. O corpo não aguenta esse ritmo. Foi aí que Marcelo entrou na sala. Foi aí que o médico falou sobre repouso absoluto. E foi aí que meu marido riu na cara do profissional que estava tentando salvar minha vida. Então, quando a enfermeira me entregou o celular naquela manhã seguinte, eu não tremi. Eu não hesitei. Eu desbloqueei a tela, abri meus contatos e liguei para um número que eu tinha guardado há meses, esperando o momento certo. 3 toques. 4. Alô. A voz do outro lado era feminina, firme, profissional. Júlia? É a Renata. Prima, eu preciso da sua ajuda. E preciso agora. Júlia Tavares, advogada, especialista em direito de família. A prima distante que eu tinha reencontrado num aniversário de família 1 ano atrás e que tinha me entregado o cartão dela dizendo: se um dia você precisar, me liga. Qualquer hora, qualquer dia. Na época, eu tinha guardado o cartão no fundo da carteira, fingindo que nunca ia precisar. Mentira. Eu sabia que ia. Eu só estava esperando o momento certo. E o momento certo era agora. Renata, que bom ouvir sua voz. Tudo bem? A voz dela ficou preocupada. Você tá falando baixo? Aconteceu alguma coisa? Estou no hospital, meu marido. Júlia, eu preciso me divorciar, mas preciso fazer isso direito. Preciso proteger meus filhos, meu patrimônio e, principalmente, preciso que ele pague por cada humilhação. Silêncio do outro lado. Depois. Me passa o endereço do hospital. Eu vou aí agora. E ela foi. 2 horas depois, Júlia estava sentada ao lado da minha cama, de salto alto e blazer impecável, com uma pasta de couro debaixo do braço e aquele olhar de quem não veio para brincadeira. Me conta tudo desde o começo, ela disse, abrindo um caderninho. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu respirei fundo e comecei. Mas antes de te contar o que eu contei para Júlia naquele dia, antes de te mostrar como eu desmontei o império de arrogância do Marcelo, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou vítima. Eu nunca fui. Eu fui estrategista. Fui guerreira silenciosa. Fui a mulher que anotava cada data, cada frase, cada humilhação num caderninho azul de capa dura que eu escondia no fundo do armário do quarto dos fundos. Fui a mulher que abriu uma conta bancária secreta quando recebi a herança da minha mãe, há 4 anos, e não contei para ele. Fui a mulher que gravou conversas, printou mensagens, guardou e-mails. Porque eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Um dia, esse homem ia me empurrar longe demais. E quando esse dia chegasse, eu ia estar preparada. Aquele dia no hospital, quando ele riu, foi o empurrão final. E a queda dele ia ser monumental. Se você quer descobrir como uma professora exausta, internada, desacreditada pelo próprio marido, conseguiu virar o jogo e transformar a humilhação dele em vitória dela, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Conheci Marcelo num churrasco de fim de ano da escola onde eu dava aula. Eu tinha 24 anos.
Estava no meu terceiro ano como professora efetiva. Morava ainda com meus pais numa casa simples no bairro Jardim Paulista. Ele tinha 27, acabava de ser promovido a supervisor de vendas na concessionária. Dirigia um carro importado que brilhava ao sol, usava relógio dourado e sorria com aquela confiança de quem achava que o mundo girava na palma da sua mão. Ele chegou com um amigo que era casado com uma professora da escola. Me viu do outro lado do quintal, mexendo na salada de maionese que eu tinha trazido, e veio direto. "Você fez essa salada?" Ele perguntou, já servindo um prato generoso. "Então é você a responsável pela melhor coisa dessa festa." Eu ri. Achei ele charmoso, engraçado, atencioso. Ele me perguntou sobre o meu trabalho. Disse que achava admirável eu ter escolhido ser professora, que educação era a base de tudo. "Professora é heroína", ele disse, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que fazia meu estômago dar um nó. Ainda mais professora bonita assim. A gente conversou a tarde inteira. Ele me pediu o telefone, me ligou no dia seguinte, e no outro, e no outro. 3 meses depois, a gente estava namorando. 6 meses depois, ele me pediu em casamento num restaurante italiano no centro da cidade, com direito a violinista e anel de ouro branco que ele tinha parcelado em 10 vezes, mas que na época me pareceu a coisa mais romântica do mundo. Minha mãe adorou ele. "Que rapaz educado, Renata. Trabalhador, bem vestido, te trata bem. Casa com esse moço." Meu pai era mais reservado, mas também aprovou. "Parece ser gente boa. Se você é feliz, filha, eu tô feliz." E eu era feliz, ou achava que era. Marcelo era atencioso, me levava para jantar, me dava presentes, dizia que eu era a mulher da vida dele. Casamos numa cerimônia simples, mas bonita, na igreja do bairro. Lua de mel em Campos do Jordão. Voltamos e alugamos um apartamento pequeno enquanto juntávamos dinheiro para comprar algo nosso. Os primeiros anos foram bons. Não eram perfeitos, mas eram bons. Marcelo trabalhava muito, chegava tarde em casa, mas sempre com uma desculpa razoável. Reunião com cliente, fechamento de mês, treinamento. Eu dava aula de manhã e de tarde, corrigia a prova de noite, planejava a aula no fim de semana. A gente se cruzava na rotina, mas ainda havia carinho. Ainda havia beijos de bom dia. Ainda havia sexo aos sábados de manhã. Ainda havia planos. Lucas nasceu 1 ano e meio depois do casamento. E foi quando as coisas começaram a mudar. Devagar, sutilmente. Como uma torneira que goteja tão baixinho que você nem percebe até o dia que vê a poça no chão. Marcelo começou a reclamar do choro do bebê. "Renata, faz esse moleque parar. Eu preciso dormir, tenho reunião importante amanhã." Eu acordava 3, 4 vezes por noite para amamentar, para trocar fralda, para acalmar o Lucas. E de manhã eu ainda tinha que acordar cedo para dar aula. Eu estava exausta. Mas quando eu pedia ajuda, Marcelo dizia: "Eu trabalho o dia inteiro para sustentar essa casa. Você quer que eu faça o quê? Cuidar de bebê é coisa de mãe. Cuidar de bebê é coisa de mãe." Essa frase virou o mantra da nossa casa. Quando Lucas tinha 2 anos, eu engravidei de novo. Gabriela. Marcelo fingiu que estava feliz, mas eu vi no olhar dele. Era um peso. Mais uma boca para alimentar. Mais uma criança chorando. Mais uma desculpa para eu estar sempre cansada, sempre de cabelo preso, sempre com olheira. Foi nessa época que minha mãe ficou doente. Câncer de pâncreas. Agressivo. Os médicos deram 6 meses para ela. Ela viveu 4. Foram os 4 meses mais dolorosos da minha vida. Eu dividia meu tempo entre dar aula, cuidar de 2 filhos pequenos e acompanhar minha mãe nas consultas, nas sessões de quimioterapia, nos internamentos. Marcelo nunca foi comigo no hospital. "Renata, eu tenho que trabalhar. Alguém tem que pagar as contas dessa casa." Quando minha mãe morreu, eu chorei 3 dias seguidos. Marcelo me deu 2 dias de folga da rotina da casa. No terceiro dia, ele disse: "Amor, eu sei que tá difícil, mas a vida continua. Os meninos precisam de comida. A casa tá uma bagunça. Você precisa se recompor." Se recompor. Como se dor fosse uma roupa amassada que você passa e pronto. Foi depois da morte da minha mãe que eu recebi a herança. Meu pai tinha falecido 3 anos antes, num acidente de carro. A casa onde eles moravam foi vendida.
junto com um pequeno terreno que meu avô tinha deixado. A parte que coube a mim deu R$ 280 mil. Na época, em 2018, era muito dinheiro. Eu estava na sala, segurando o extrato bancário, quando Marcelo chegou em casa. Ele viu o papel na minha mão, arrancou da minha mão e leu. Os olhos dele brilharam. 280 mil? Renata, isso é uma bênção. A gente vai quitar o apartamento, trocar o carro, fazer uma reforma. Não, eu disse. Ele piscou como se não tivesse entendido. Como assim, não? Esse dinheiro é meu, Marcelo. É a herança da minha mãe, do meu pai. É o único pedaço deles que me sobrou. Eu não vou gastar com apartamento, com carro, com reforma. Eu vou guardar. A cara dele mudou. Ficou vermelha. As veias do pescoço saltaram. Guardar? Renata, a gente é casado. O que é seu é meu. O que é meu é seu. Casamento é sociedade. Você não pode ser egoísta assim. Egoísta. Eu, que abria mão de tudo, era egoísta por querer guardar a última lembrança dos meus pais. A gente brigou. Foi a primeira briga feia do nosso casamento. Marcelo gritou. Eu chorei. Ele bateu a porta e saiu. Voltou 3 dias depois, mais calmo, mas com aquele olhar gelado. Tudo bem, Renata. Guarda seu dinheiro, mas não vem reclamar quando faltar alguma coisa aqui em casa. E foi exatamente o que ele fez. Começou a me cobrar por tudo. Renata, o Lucas precisa de tênis novo. Você tem dinheiro, né? Paga você. Renata, a Gabriela quer fazer natação. Usa seu dinheiro. Renata, o chuveiro queimou. Chama o eletricista e paga com seu salário. Meu salário de professora mal cobria as despesas que ele jogava em cima de mim. Mas eu não toquei na herança. Eu abri uma conta em outro banco, transferi o dinheiro e não contei para ele. Foi a primeira vez que eu escondi algo do Marcelo. E sabe o que eu senti? Alívio, poder, controle. Os anos foram passando. Lucas cresceu. Gabriela cresceu. A gente comprou uma casa maior, num bairro melhor, mas com financiamento pesado que Marcelo fazia questão de me lembrar que ele pagava sozinho. Essa casa é minha, Renata. Eu que ralo para pagar essa parcela todo mês. Não importava que eu pagasse água, luz, internet, mercado, material escolar. Para ele, ele era o provedor. Eu era só a ajudante. Marcelo foi promovido a gerente comercial. O salário dele aumentou. O ego dele também. Ele começou a chegar mais tarde em casa. Sempre com cheiro de bebida, sempre com desculpas. Happy hour com cliente, confraternização da equipe, reunião que virou jantar. Eu desconfiava? Claro que sim. Mas eu não tinha prova. E sem prova, eu só era a esposa paranoica, ciumenta, chata. Foi quando eu comecei a anotar. Comprei um caderninho azul de capa dura numa papelaria perto da escola. E toda vez que Marcelo falava algo cruel, humilhante, desrespeitoso, eu anotava. Data, hora, contexto, frase exata. 15 de abril de 2019, 21h30. Eu disse que estava cansada e pedi para ele dar banho nos meninos. Ele respondeu, cansada de quê? Você só fica sentada dando aulinha. Eu é que trabalho de verdade. 22 de junho de 2019, 14h15. Eu pedi para ele me levar no médico porque estava com dor de cabeça forte havia 3 dias. Ele disse, toma uma dipirona e para de frescura. Médico é caro. 10 de setembro de 2020, 19h. Lucas tirou nota baixa em matemática. Marcelo gritou comigo na frente do menino. Você é professora e nem consegue ensinar o próprio filho? Que vergonha! Página após página, ano após ano, um registro meticuloso da deterioração do meu casamento. Eu escondia o caderninho no fundo do armário do quarto dos fundos, atrás de uma caixa de enfeites de Natal que a gente nunca usava. Marcelo nunca procurou. Ele achava que eu era inofensiva, submissa, controlável. Mas eu também comecei a gravar. Conversas, discussões. Comprei um gravador pequeno do tamanho de um pendrive e deixava ligado quando eu sabia que ia ter briga. Printava mensagens dele no WhatsApp, mensagens onde ele me xingava, me diminuía, me tratava como empregada. Faz janta, lava minha roupa, limpa esse chiqueiro,
Nunca um, por favor. Nunca um obrigado. Só ordens. Guardei tudo. E-mails onde ele dizia que eu era um peso financeiro. Áudios onde ele falava com os amigos sobre mim, rindo, dizendo que eu tinha engordado depois dos filhos e que mulher casada relaxa mesmo. Prints de conversas com mulheres no Instagram que eu encontrei quando o celular dele ficou aberto uma vez. Nada explícito o suficiente para provar traição, mas o suficiente para mostrar desrespeito. Enquanto isso, eu continuava sendo a esposa perfeita. Acordava cedo, fazia café, cuidava da casa, dava aula, criava os filhos, sorria quando tinha visita, fingia que estava tudo bem, mas por dentro, eu estava construindo meu arsenal. A gente nunca mais transou direito depois de 2021. Ele dizia que estava cansado, que tinha dor de cabeça, que o trabalho estava estressante. Mas eu via ele no celular até tarde, rindo de memes, respondendo mensagens. Só não tinha tempo para mim. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu tinha 42 anos, mas parecia 50. Olheiras fundas, cabelo sem vida, corpo cansado, alma cansada. Eu estava me apagando, e ele nem notava, ou notava e não ligava. Até aquela terça-feira, o dia que eu desmaiei, o dia que meu corpo disse, eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. E quando eu acordei no hospital, quando ouvi Marcelo rir na cara do médico que estava tentando me salvar, algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Uma mulher que eu não sabia que existia. Uma mulher que não ia mais abaixar a cabeça. Uma mulher que tinha provas, dinheiro escondido e, finalmente, coragem. Júlia ouviu tudo. Ela anotou tudo. E quando eu terminei de falar, 2 horas depois, com a voz rouca e os olhos inchados de chorar, ela fechou o caderninho dela, olhou nos meus olhos e disse: Renata, você não precisa de advogada. Você precisa de um general de guerra. E a sorte dele é que eu sou as duas coisas. A gente vai destruir esse homem. Legalmente, friamente. E ele não vai nem ver de onde veio o golpe. Júlia não perdeu tempo. Antes mesmo de sair do hospital naquela tarde, ela já tinha traçado o plano. Renata, você vai ter alta amanhã ou depois? Ela perguntou, guardando o caderninho na pasta. O médico falou que se eu melhorar mais um pouco, amanhã à tarde eu posso ir para casa. Perfeito. Quando você sair daqui, quero que você faça exatamente o que eu vou te falar. Primeiro, não muda nada na sua rotina com ele. Continua sendo a Renata de sempre. Educada, quieta, obediente. Ele não pode desconfiar de nada. Segundo, tudo que você tem guardado, caderninho, gravações, prints, extratos da conta secreta. Você tira cópias de tudo e me manda por e-mail criptografado. Eu vou te passar o endereço. Terceiro, a partir de agora, você grava tudo. Toda conversa com ele, você deixa o celular gravando no bolso. Toda mensagem ofensiva, você printa e salva em 3 lugares diferentes. Quarto, você vai começar a documentar a rotina da casa. Anota quanto você gasta, o que você faz, quanto tempo você dedica aos filhos enquanto ele não faz nada. Vamos provar que você é a principal responsável pelo lar e pelas crianças. Eu escutava tudo com o coração acelerado. Não era medo, era adrenalina. Pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha controle sobre a minha própria vida. E o divórcio? Eu perguntei. Quando a gente vai entrar com o pedido? Júlia sorriu. Mas não era um sorriso doce. Era um sorriso afiado, de quem sabe exatamente onde enfiar a faca. Ainda não. A gente não vai entrar com divórcio enquanto você estiver fraca, vulnerável, recém-saída do hospital. A gente vai esperar você se fortalecer. 2, 3 meses. Tempo suficiente para você juntar mais provas, se recuperar fisicamente e principalmente para ele relaxar. Homem arrogante relaxa rápido. Ele vai achar que você engoliu mais essa, que você voltou para o seu lugar de esposinha obediente. E quando ele estiver completamente desprevenido, a gente detona. Eu assenti. Fazia sentido. Frio, calculista, mas fazia sentido. E tem mais uma coisa, Júlia acrescentou, pegando o celular dela. Eu vou te apresentar alguém. Uma médica amiga minha, psiquiatra,
que é especialista em casos de violência psicológica e abuso emocional. Ela vai te avaliar, fazer um laudo técnico completo. Esse laudo vai ser ouro puro no processo. Porque a gente não vai só pedir divórcio, Renata. A gente vai pedir divórcio litigioso por culpa exclusiva dele, com base em violência psicológica. E a gente vai pedir pensão, partilha de bens favorável e a guarda completa dos meninos. Meus olhos se arregalaram. A gente consegue isso? Com as provas que você tem? Com o laudo médico do hospital mostrando que você desmaiou de exaustão? Com os áudios, os prints, o histórico de 4 anos de abuso documentado? Renata, a gente não só consegue, a gente vai massacrar. Saí do hospital na quinta-feira à tarde. Marcelo veio me buscar, reclamando o tempo todo. Que novela, Renata! 2 dias internada por causa de uma tonteira. Tinha que ser agora, bem na semana do fechamento da concessionária. Tive que remarcar 3 reuniões por sua causa. Por minha causa. Claro, eu quase morri, mas a culpa era minha. No carro ele nem perguntou como eu estava me sentindo. Ficou o tempo todo no telefone, resolvendo coisas do trabalho. Eu olhava pela janela, vendo Ribeirão Preto passar, as avenidas largas, o trânsito caótico da tarde, as lojas, os prédios, e pensava: daqui a alguns meses eu vou estar livre. Daqui a alguns meses você não vai mais mandar em mim. Quando chegamos em casa, Lucas e Gabriela me receberam com abraços apertados. Mãe, você tá melhor? A gente tava com saudade, Gabriela disse, grudada em mim. Lucas, mais contido, mas visivelmente aliviado, carregou minha bolsa até o quarto. Tô melhor, meus amores. Mamãe só precisa descansar uns dias. Marcelo passou direto por nós e foi pro quarto trocar de roupa. Renata, o que tem pra jantar? Eu tô morrendo de fome. Eu respirei fundo. Lembrei das palavras da Júlia. Não muda nada. Ele não pode desconfiar. Tem lasanha congelada. Vou esquentar. Eu disse com a voz mansa. Naquela noite, enquanto Marcelo comia em frente à televisão assistindo futebol, eu fui pro quarto e liguei pra Júlia. Tô em casa. O que eu faço agora? Agora você vive, mas vive esperta. Amanhã de manhã eu vou te mandar o contato da doutora Patrícia, a psiquiatra. Marca uma consulta pra semana que vem. E me manda por e-mail tudo que você tem guardado. Tudo mesmo. Não deixa nada pra trás. Na sexta-feira à noite, quando Marcelo saiu para beber com os amigos, vou voltar tarde, não me espera acordada. Eu tranquei a porta do quarto, abri o notebook e passei 4 horas escaneando cada página do caderninho azul. Cada anotação, cada data, cada frase cruel. Salvei tudo em PDF, coloquei senha e enviei para o e-mail criptografado que Júlia me passou. Depois, transferi todos os áudios que eu tinha gravado ao longo dos anos, conversas onde ele me humilhava, discussões onde ele gritava comigo na frente das crianças, áudios onde ele falava com amigos me chamando de preguiçosa, de chata, de peso morto. Transferi todos os prints, mensagens grosseiras no WhatsApp, e-mails frios, conversas com outras mulheres onde ele flertava descaradamente. E por último, fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Tirei print dos extratos bancários dele. Marcelo sempre controlou o dinheiro da casa. Ele nunca me deixava ver quanto ele ganhava. Eu administro, Renata. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu tinha acesso ao computador dele e a senha do banco dele estava salva no navegador. Quando eu vi, levei um susto. Ele ganhava quase 3 vezes mais do que eu imaginava e gastava boa parte com restaurantes caros, bares, presentes que nunca chegavam em mim. Printei tudo, salvei tudo. Eram quase 2 da manhã quando eu terminei. Marcelo ainda não tinha voltado. Eu deitei na cama, exausta, mas estranhamente leve. Eu estava fazendo alguma coisa. Eu estava reagindo. Pela primeira vez em 18 anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava lutando. Na segunda-feira seguinte, eu fui na consulta com a doutora Patrícia Mendonça. O consultório ficava num prédio comercial elegante no centro da cidade. Ela me recebeu com um sorriso gentil, mas olhos atentos. Era uma mulher na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau, jaleco branco impecável.
Renata, a Júlia me contou um pouco da sua situação, mas eu quero que você me conte com suas palavras, sem pressa. Pode chorar se precisar. Pode parar quando quiser. Aqui é um espaço seguro. E eu contei. Tudo de novo, mas dessa vez foi diferente. Porque a doutora Patrícia não só ouvia, ela anotava tecnicamente, ela fazia perguntas específicas. Você tem dificuldade para dormir? Crises de ansiedade? Pensamentos autodepreciativos? Sensação de vazio? Medo constante de desagradar? A cada pergunta eu respondia sim, e a cada sim ela anotava mais. No final da consulta, ela disse: Renata, você está com um quadro clássico de estresse pós-traumático crônico, ansiedade generalizada e depressão moderada, tudo causado por anos de violência psicológica sistemática. Eu vou fazer um laudo técnico detalhado. Isso vai ser fundamental para o seu processo. Saí do consultório com uma receita de antidepressivo leve e ansiolítico, mas saí também com esperança, porque alguém finalmente tinha validado minha dor. Alguém tinha colocado nome no que eu sentia, e esse nome tinha peso legal. As semanas foram passando, Marcelo continuou sendo Marcelo. Chegava tarde, reclamava de tudo, me tratava como móvel, mas eu sorria, concordava, obedecia e gravava tudo. Um dia, ele chegou em casa irritado porque tinha perdido uma venda grande. Jogou a pasta no sofá, chutou o sapato para longe e gritou: Renata, cadê minha cerveja? Acabou, amor. Esqueci de comprar hoje. Ele virou para mim com aquela cara de desprezo que eu conhecia tão bem. Esqueceu. Você não faz nada o dia inteiro e esquece de comprar cerveja? Para que eu te sustento, Renata? Me explica. Para quê? Eu abaixei a cabeça. Desculpa, amanhã eu compro. Amanhã não adianta. Eu quero agora. Pega o carro e vai comprar. Marcelo, são 9 da noite. Eu já tomei meu remédio. Tô com sono. Eu tô pouco me lixando pro seu sono. Vai comprar a porra da cerveja agora. Lucas e Gabriela estavam no quarto deles, mas eu sei que eles ouviram, porque a casa inteira ouviu. Eu peguei a chave do carro, peguei a bolsa e fui. Mas antes, apertei o botão de gravar no celular que estava no bolso do meu casaco. Voltei 20 minutos depois com uma caixa de cerveja. Coloquei na geladeira. Ele nem agradeceu. Pegou uma latinha, abriu e foi assistir televisão. Mais tarde, quando ele dormiu, eu transferi o áudio para Júlia. Ela respondeu em 5 minutos. Perfeito, mais uma pro arsenal. Continua assim. 2 meses se passaram. Eu segui o tratamento com a doutora Patrícia. Fiz terapia. Tomei os remédios. Comecei a dormir melhor. A comer melhor. A me olhar no espelho e reconhecer uma mulher que ainda tinha força. Marcelo percebeu que eu estava diferente. Um dia, ele comentou: Você tá mais bonita. Emagreceu? Não era elogio, era observação. Como quem nota que um objeto da casa mudou de lugar. Tô fazendo caminhada, eu menti. Na verdade, eu estava planejando minha liberdade. Foi em junho, numa terça-feira chuvosa, que Júlia me ligou. Renata, chegou a hora. A gente tem tudo o que precisa. Laudo médico, provas documentais, gravações, histórico financeiro. Eu redigi a petição de divórcio. Vou protocolar amanhã de manhã. Você tá pronta? Meu coração disparou. Tô pronta. Ótimo. Amanhã de manhã você vai receber ele em casa para notificação. Ele vai surtar, vai gritar, vai ameaçar. Mas você não responde, você pega as crianças, pega a mala que você já deve ter arrumado e vem para casa da sua irmã que nem você me falou. Você não fica sozinha com ele depois que ele receber a notificação. Entendido? Entendido. Naquela noite, depois que Marcelo dormiu, eu arrumei 2 malas, uma com as minhas coisas, outra com as coisas de Lucas e Gabriela. Escondi as malas no porta-malas do meu carro. Avisei minha irmã que ia passar uns dias na casa dela. Ela não perguntou por quê. Só disse: Sua cama tá pronta. Vem quando quiser. Na quarta-feira de manhã, o oficial de justiça tocou a campainha às 9 horas. Marcelo tinha saído cedo para o trabalho, mas voltou para almoçar, como sempre fazia às quartas. Quando ele abriu a porta e viu o oficial, franziu a testa. Posso ajudar? Marcelo da Silva, tenho uma notificação para você.
Ele pegou o envelope, abriu, leu. A cara dele foi mudando. De confusão para choque. De choque para raiva. De raiva para ódio puro. Ele se virou para mim, que estava na sala, pálida, mas firme. Que porra é essa, Renata? É um pedido de divórcio, Marcelo. Eu quero me separar. Ele deu uma risada sem humor. Aquela mesma risada debochada que ele tinha dado na cara do médico. Você tá brincando, né? Você não tem coragem. Não é brincadeira. Eu já tenho advogada, já tenho laudo médico, já tenho provas de tudo que você me fez nos últimos anos. E eu vou ganhar essa causa. A risada morreu. A cara dele ficou roxa. Ele amassou o papel na mão. Provas? Que provas? Eu nunca te bati, eu nunca... Violência não é só física, Marcelo. E você sabe disso. Agora sai da frente. Eu vou buscar as crianças na escola e a gente vai embora. Você não vai levar meus filhos para lugar nenhum. Eu peguei minha bolsa, peguei a chave do carro e passei por ele. Ele segurou meu braço, forte. Você não vai sair dessa casa, Renata. Eu olhei para a mão dele no meu braço, depois olhei nos olhos dele. Solta, agora, ou eu chamo a polícia. Ele me encarou, viu que eu não estava blefando e soltou. Eu saí, entrei no carro, liguei a ignição com as mãos tremendo e dirigi até a escola. Peguei Lucas e Gabriela. Eles perguntaram por que estavam saindo mais cedo. Eu disse: a gente vai passar uns dias na casa da tia. Vai ser divertido. E fomos. Quando cheguei na casa da minha irmã, eu chorei. Chorei alto, desesperado, liberando anos de tensão. Minha irmã me abraçou forte. Você conseguiu, Renata. Você conseguiu. E eu tinha conseguido, mas a guerra estava só começando. Marcelo não aceitou calado. Claro que não. Homens como ele nunca aceitam perder o controle. Nas primeiras 48 horas depois que eu saí de casa, ele me ligou 63 vezes. Eu contei. 63 ligações que eu não atendi. Ele mandou 114 mensagens no WhatsApp. Eu li todas, printei todas e não respondi nenhuma. As primeiras mensagens eram de raiva pura. Você vai se arrepender disso, Renata. Você não é nada sem mim. Nada. Eu vou processar você por abandono do lar. Vou pegar a guarda dos meninos e você nunca mais vai ver eles. Sua vagabunda. Deve ter outro homem, né? Aposto que é isso. Você me traiu e agora quer se fazer de vítima. Depois vieram as mensagens de manipulação. Renata, para com essa loucura. Pensa nos nossos filhos. Você vai destruir nossa família por causa de orgulho? Eu sei que eu errei. A gente pode conversar. Vamos fazer terapia de casal. Eu prometo que vou mudar. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Volta para casa. E por fim, as ameaças. Você não vai ver um centavo do que é meu. Eu vou te deixar na miséria. Eu tenho advogado também. E ele é melhor que o seu. Eu vou provar que você é uma péssima mãe, que você abandonou os filhos, que você é louca, que toma remédio controlado. Eu mostrei tudo para Júlia. Ela lia com aquele sorriso afiado que eu já conhecia. Ele tá cavando a própria cova. Cada mensagem dessas é mais prova de abuso psicológico. Ele não aprende. Continue sem responder. Deixe ele falar sozinho. Uma semana depois da notificação, Júlia me ligou. Renata, ele contratou advogado, protocolou contestação e olha, ele tá jogando sujo. Meu estômago apertou. O que ele disse? Ele alega que você abandonou o lar sem justa causa, que você é instável emocionalmente, que usa medicação psiquiátrica e não tem condições de cuidar das crianças sozinha, que ele é o principal provedor da família e que você vive às custas dele, e que a separação de bens deve ser 50% para cada um, sem pensão. Eu senti a raiva subir quente pela garganta. Ele tá mentindo. Eu não abandonei nada. Eu saí porque ele era abusivo. E instável sou eu? Eu que fui parar no hospital de exaustão por causa dele? Eu sei, Renata. Eu sei. Respira. É exatamente por isso que a gente tem provas. Amanhã a gente protocola nossa réplica. E a gente vai jogar na mesa tudo que você juntou nesses 4 anos. Tudo. Ele não vai saber o que o atingiu.
Na segunda-feira seguinte, Júlia entrou com a réplica, 120 páginas de documentação, o caderninho azul transcrito e autenticado, 27 áudios convertidos em texto por perito juramentado, laudos médicos, o do hospital provando minha internação por exaustão, o da doutora Patrícia atestando violência psicológica crônica, estresse pós-traumático e depressão, prints de mensagens, extratos bancários mostrando que ele ganhava 3 vezes mais do que declarava. Testemunhas, a doutora Patrícia, que tinha me atendido no hospital na época do desmaio, a diretora da escola onde eu trabalhava, atestando que eu era profissional dedicada e mãe presente. A minha irmã, que presenciou episódios de humilhação quando Marcelo ia na casa dela. E a cereja do bolo, um laudo de assistente social que Júlia tinha solicitado. A assistente foi na casa da minha irmã, conversou comigo, com Lucas, com Gabriela. Avaliou a rotina das crianças, a relação deles comigo. O relatório foi devastador para a narrativa do Marcelo. As crianças demonstram vínculo afetivo saudável e forte com a mãe. Relatam que ela sempre foi a principal cuidadora. Demonstram desconforto ao falar do pai, descrevendo-o como ausente emocionalmente e autoritário. Júlia me ligou na sexta-feira dessa semana. Renata, senta aí. O advogado do Marcelo acabou de me ligar. Ele quer acordo. Meu coração disparou. Acordo? É. Eles viram nossa réplica. Viram as provas. E sabem que vão perder feio no tribunal. Então querem negociar antes da audiência. E o que eles estão oferecendo? 50% da casa. Um carro para você. Pensão de 3.000 por mês para os meninos. E guarda compartilhada. Eu fiquei em silêncio processando. 3.000 de pensão era mais do que eu esperava. Metade da casa também. Mas... E a admissão de culpa? Eu perguntei. Eles não vão admitir culpa. No acordo, fica como separação consensual, sem atribuição de responsabilidade. Não. Júlia pausou. Não? Não, Júlia. Eu não quero acordo. Eu quero que ele assuma na justiça o que ele fez comigo. Eu quero divórcio litigioso por culpa exclusiva dele. Eu quero que fique registrado que ele me maltratou, me humilhou, me adoeceu. Porque se eu aceitar acordo consensual, daqui uns anos ele vai contar para todo mundo que a gente se separou de boa, que foi decisão mútua, que eu sou louca. Eu não quero dinheiro só. Eu quero verdade. Eu quero justiça. Júlia ficou em silêncio por longos segundos. Depois ela disse com a voz emocionada. Renata, você tem certeza? Porque ir para a audiência é desgastante. Ele vai estar lá. Você vai ter que falar tudo na frente dele, do juiz, de todo mundo. Vai ser doloroso. Eu tenho certeza. Vamos para a audiência. Então vamos, e vamos ganhar. A audiência foi marcada para o dia 23 de agosto. 1 mês de preparação. Júlia me treinou. Simulamos perguntas que o advogado dele poderia fazer. Ela me ensinou a manter a calma, a não gritar, a não chorar de raiva. Você chora de dor, tudo bem, mas não de raiva. Dor gera empatia, raiva gera antipatia. Eu dormi mal na noite anterior. Acordei às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca, sapato baixo, cabelo preso, sem maquiagem exagerada. Júlia tinha dito: vista-se como professora, como mãe, não como mulher que quer chamar atenção. Cheguei no fórum às 8h40 da manhã. Júlia já estava lá, com uma pasta enorme debaixo do braço. Respira, você vai arrasar. Às 9 horas em ponto, entramos na sala de audiência. E lá estava ele, Marcelo, sentado do outro lado, de terno cinza, gravata azul, cabelo engomado. Ele me olhou com tanto ódio que eu senti um calafrio, mas não desviei o olhar. Eu olhei de volta e não pisquei. O juiz entrou. Dr. Fernando Aguiar. Homem sério, de uns 60 anos, óculos de grau, expressão neutra. Ele pediu silêncio, explicou o procedimento e perguntou: a parte autora mantém o pedido de divórcio litigioso por culpa exclusiva do réu? Júlia se levantou. Sim, excelência. A parte ré mantém a contestação. O advogado do Marcelo, um homem gordo de bigode grisalho, se levantou.
Sim, Excelência. Muito bem. Vamos ouvir primeiro a autora. Senhora Renata, por favor. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme. Contei tudo. Os 18 anos de casamento, o início bom, a mudança depois dos filhos, as frases crueldas, a humilhação constante, o controle financeiro, a negligência emocional, a falta de apoio quando minha mãe morreu, o dia que eu desmaiei e ele riu na cara do médico. Cada palavra saía da minha boca como pedra, pesada, verdadeira, dolorosa. O juiz ouvia em silêncio, anotando. De vez em quando ele olhava para Marcelo, que estava vermelho, apertando os punhos. Quando eu terminei, o advogado dele se levantou. Excelência, posso fazer perguntas à autora? Pode. Ele se virou para mim. Senhora Renata, a senhora alega que meu cliente a tratava mal, mas a senhora continuou casada com ele por 18 anos. Por que a senhora não saiu antes? Eu respirei fundo. Júlia tinha me preparado para essa pergunta. Porque eu tinha medo. Medo de não conseguir sustentar meus filhos sozinha. Medo de ele tomar as crianças de mim. E principalmente porque eu fui condicionada ao longo de anos a acreditar que eu não valia nada, que eu não era capaz, que eu precisava dele. Violência psicológica é assim. Ela te quebra devagar, até você acreditar que você merece. O advogado fez cara de deboche. A senhora tem provas dessas alegações? Júlia se levantou como um raio. Excelência, nós juntamos aos autos 120 páginas de provas documentais, laudos médicos, gravações, prints, testemunhas. Tudo está devidamente autenticado e periciado. O juiz olhou para a pasta grossa na mesa dele. Eu vi e vou analisar com cuidado. Depois foi a vez do Marcelo falar. Ele se levantou, arrumou a gravata e começou com aquela voz de vítima. Excelência, eu trabalhei a vida inteira para dar conforto para minha família. Paguei escola para os meus filhos, dei uma casa digna, nunca deixou faltar nada. E agora minha esposa me acusa de abuso? Eu nunca encostei um dedo nela. Eu nunca bati. Eu nunca xinguei com palavrão. Júlia já estava de pé. Excelência, violência psicológica não precisa de agressão física e não precisa de palavrão, humilhação, desprezo, controle, negligência emocional. Tudo isso é violência e está comprovado nos autos. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Doutor Marcelo, o senhor estava presente quando sua esposa foi internada no hospital por exaustão? Estava, Excelência. E o que o senhor disse ao médico que atendeu sua esposa? Marcelo piscou surpreso. Eu não me lembro exatamente. Então deixa eu refrescar sua memória. Consta no prontuário médico, assinado pelo Dr. Antônio Carvalho, que quando ele recomendou repouso absoluto para sua esposa, o senhor riu e disse: ela aguenta, não é tão frágil assim. Amanhã já volta a cuidar da casa. O senhor confirma? Marcelo ficou branco. Eu estava nervoso, foi sem querer. Sem querer? O juiz repetiu, tirando os óculos e olhando fixamente para ele. Senhor, sua esposa tinha desmaiado. Estava com anemia severa, pressão descompensada, exaustão extrema, e o senhor achou que ela devia voltar a fazer trabalho doméstico no dia seguinte. Isso não foi sem querer. Isso foi cruel. O silêncio na sala era ensurdecedor. O advogado do Marcelo tentou remediar. Excelência, meu cliente é um homem de trabalho, de família, ele só... Eu vou analisar as provas, o juiz cortou seco. E vou dar minha sentença em 15 dias. Por hoje é só. Audiência encerrada. Saímos do fórum. Júlia me abraçou forte. Você foi perfeita, perfeita. Eu estava tremendo, mas estava aliviada. Eu tinha falado, eu tinha olhado para ele e falado. 15 dias depois, a sentença saiu. Júlia me ligou chorando de felicidade. Renata, a gente ganhou tudo. Divórcio concedido por culpa exclusiva do réu. Guarda unilateral dos filhos para mim, com direito de visitação para ele apenas nos finais de semana alternados. Pensão alimentícia de R$ 4.800 por mês. Partilha de bens. 60% para mim, 40% para ele, considerando que eu fui a principal responsável pelo lar e pelos filhos.
A casa ficou para mim. Ele ficou com um dos carros e parte dos investimentos. E o mais importante, constou na sentença, em letras garrafais, que o casamento foi dissolvido por violência psicológica e abuso emocional praticado pelo réu contra a autora. Quando eu desliguei o telefone, eu sentei no chão e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado. Chorei 18 anos de dor. E chorei de alívio, porque finalmente, eu era livre. Hoje, 2 anos e meio depois daquela sentença, eu acordo na minha casa. Não na casa nossa, mas na minha casa. E a primeira coisa que eu sinto é paz. Paz de verdade. Aquela paz que vem de dentro, que não depende de ninguém validar, de ninguém permitir. A paz de quem se reconhece no espelho e gosta do que vê. A casa continua sendo a mesma fisicamente. A mesma sala onde eu desmaiei. O mesmo quarto onde eu chorei escondida tantas noites. Mas ela é completamente diferente agora. Porque não tem mais peso no ar. Não tem mais aquela tensão elétrica de será que ele vai chegar de mau humor hoje? Não tem mais o som de porta batendo, de reclamação, de desprezo disfarçado de piada. Agora tem risada. Tem música alta aos domingos de manhã. Tem Lucas tocando violão na sala. Tem Gabriela dançando descalça na cozinha enquanto a gente faz brigadeiro juntas. Tem amigas vindo tomar café. Tem silêncio gostoso quando eu quero ler um livro na varanda. Tem vida. A minha vida. Lucas tem 18 anos agora. Passou no vestibular para engenharia na USP de São Carlos. Quando ele recebeu o resultado, me ligou chorando de felicidade. Mãe, eu consegui, eu consegui. Eu chorei junto, porque eu sei o quanto foi difícil para ele estudar no meio de todo aquele caos do divórcio. Mas ele conseguiu. E ele me disse, um dia desses, uma coisa que eu vou guardar pro resto da vida. Mãe, obrigado por ter tido coragem de sair. Você me ensinou que a gente não precisa aceitar migalha de ninguém, que a gente merece respeito. Sempre. Gabriela tem 15. Ela é forte, decidida, não leva desaforo para casa. Às vezes eu olho para ela e vejo a mulher que eu deveria ter sido aos 24 anos. Ela faz terapia porque eu fiz questão. Não quero que ela carregue trauma. Quero que ela cresça sabendo que sentimento se processa, se fala, se cura. Ela me disse outro dia, Mãe, eu nunca vou casar com um homem que me trate do jeito que o pai te tratava. Nunca. E eu acreditei nela. Marcelo virou uma sombra distante na nossa vida. Ele cumpre a visitação nos finais de semana alternados, mas as crianças vão mais por obrigação do que por vontade. Ele tenta, de vez em quando, fazer papel de pai presente, mas é artificial. Lucas e Gabriela percebem. Eles não são mais crianças que engolem qualquer história. Eu soube, por uma amiga em comum, que Marcelo mora agora num apartamento alugado na zona leste de Ribeirão Preto, bem menor que a casa onde a gente morava. Ele continua trabalhando na mesma concessionária, mas a carreira não decolou como ele esperava. Dizem que ele anda amargo, reclamando da vida, culpando todo mundo menos ele mesmo. Dizem que ele tentou alguns relacionamentos, mas nenhum durou, que as mulheres percebem rápido quem ele é de verdade e saem correndo. E sabe de uma coisa? Eu não sinto pena. Eu não sinto raiva também. Eu simplesmente não sinto nada. Ele é irrelevante para minha história agora. Ele foi um capítulo doloroso, mas foi um capítulo que acabou. E eu fechei esse livro. A pensão de 4.800 que ele paga religiosamente, porque sabe que se atrasar um mês a Júlia cai em cima, eu guardo parte para a faculdade dos meninos e uso parte para melhorias na casa, para lazer, para a terapia deles e minha. O dinheiro da herança da minha mãe, aqueles 340 mil que eu escondi dele durante anos, eu usei parte para reformar a casa depois do divórcio. Troquei os móveis que me lembravam dele, pintei as paredes de cores novas, fiz um pequeno jardim nos fundos com banco de madeira e flores. Virou meu cantinho de paz. O restante do dinheiro eu investi. Tenho uma reserva de emergência. Tenho aplicações que rendem. Tenho segurança. Voltei a trabalhar na escola no ano seguinte ao divórcio. Meus alunos me receberam com festa. A diretora me abraçou e disse: "Que bom ter você de volta, Renata. Você fez falta.
e eu percebi que eu realmente tinha feito falta, porque eu sou boa no que faço. Eu sempre fui, só tinha esquecido disso debaixo de tanto menosprezo sobre relacionamento. Eu não tô procurando, mas também não tô fechada. Saí em alguns encontros. Um professor de história da escola me chamou para tomar um café e foi gostoso. Nada sério ainda, mas foi gostoso ser tratada com gentileza, com interesse genuíno, com respeito. Esqueci como era isso. E percebi que eu não preciso de um homem para me completar. Mas se aparecer alguém que some, que multiplique, que divida as responsabilidades de verdade, eu tô aberta. Júlia virou uma das minhas melhores amigas. A gente almoça junto uma vez por mês. Ela acompanhou outros casos parecidos com o meu depois. Virou referência em Ribeirão Preto em casos de violência psicológica. E toda vez que ela pega um caso novo, ela me liga. Renata, tem uma mulher aqui que tá passando pelo que você passou. Posso passar seu contato? Acho que conversar com você ia ajudar ela. E eu sempre falo, pode, passa. Porque eu sei o quanto é importante ouvir de outra mulher que sobreviveu. Você vai conseguir. Você é mais forte do que imagina. A doutora Patrícia também continua na minha vida. Eu faço acompanhamento com ela a cada 3 meses. Não preciso mais de remédio todo dia. Só quando a ansiedade aperta em épocas de muito estresse. Mas no geral, eu tô bem. Eu tô inteira. Ela me disse na última consulta: Renata, você é um caso de sucesso. Você poderia ter desistido, poderia ter voltado para ele, poderia ter se acomodado na dor, mas você escolheu lutar, e olha onde você chegou. O caderninho azul, eu ainda tenho, guardado numa caixa no alto do armário. De vez em quando eu abro, leio e lembro de quem eu fui. Não para me torturar, mas para nunca esquecer, para nunca mais deixar ninguém me tratar daquele jeito. Para ensinar minhas filhas, se um dia eu tiver netas, que amor não dói. Amor não humilha, amor não diminui. Amor verdadeiro eleva, respeita, cuida. Tem uma frase que a doutora Patrícia me disse uma vez que eu repito para mim toda vez que bate aquela insegurança, aquela voz do passado tentando me convencer de que eu não sou capaz. Renata, você atravessou o inferno e não deixou o fogo te consumir. Você usou esse fogo para forjar uma mulher de aço, nunca esqueça disso. E eu não esqueço. Eu olho pro espelho hoje e vejo uma mulher de 44 anos que tem rugas de expressão ao redor dos olhos, não de tristeza, mas de risada. Que tem alguns fios brancos no cabelo, mas que escolheu não pintar porque gosta de como eles brilham no sol. Que tem um corpo que já gerou 2 filhos, que já carregou peso demais, que já pediu socorro e foi ignorado, mas que hoje respira fundo, caminha leve, dança quando quer. Eu olho para essa mulher e sinto orgulho. Orgulho de ter tido coragem. Orgulho de ter planejado. Orgulho de ter lutado. Orgulho de ter vencido. Porque vencer não foi só ganhar o processo. Vencer foi recuperar minha dignidade. Foi me reencontrar. Foi descobrir que eu não precisava de permissão de ninguém para ser feliz. Que a felicidade sempre esteve dentro de mim. Só precisava de espaço para respirar. Hoje, quando eu passo pela sala e lembro daquele dia que desmaiei, eu não sinto mais dor. Eu sinto gratidão, porque foi ali que meu corpo me obrigou a parar. Foi ali que eu acordei. Foi ali que eu decidi, chega. E foi a melhor decisão da minha vida. Se você está lendo isso agora, se você se viu em algum pedaço da minha história, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinha. Você não é louca. Você não está exagerando. Se seu corpo está gritando, se sua alma está pedindo socorro, se você sente que está se apagando aos poucos dentro de um relacionamento que te diminui, acredita em mim, você merece mais, muito mais. Não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você já investiu, não importa quantas pessoas vão te julgar. Nada disso importa mais do que sua saúde, sua paz, sua vida. Comece devagar, anota, guarda provas. Procura ajuda, conversa com alguém de confiança, faz terapia, consulta um advogado, abre uma conta secreta se precisar, planeja. E quando chegar a hora, e você vai saber quando é a hora, age. Com coragem, com inteligência, com determinação.
Porque dignidade não se negocia. Amor próprio não tem preço. E você, sim, você que está lendo isso agora, você é mais forte do que imagina. Você é capaz. Você merece respeito. Você merece amor de verdade. Você merece paz. E se ninguém nunca te disse isso, eu vou dizer agora. Eu acredito em você. Eu torço por você. E eu sei que você vai conseguir, do mesmo jeito que eu consegui. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.